eu me chamo Adriele Mamedes. Eu vou falar sobre a indústria de óleos, gorduras e ceras. As gorduras e os óleos encontram-se amplamente na natureza, não só no reino vegetal, mas também no reino animal. As ceras são também produtos naturais, mas diferem ligeiramente das gorduras e dos óleos na composição básica. Enquanto as gorduras e os óleos são misturas de glicerídeos de diversos ácidos gráficos, as ceras são mistura de ésteres de álcoois polídricos superiores, diversos de glicerol e do ácido gráfico. As características. Os ácidos gráficos, de uma maneira geral, possuem mais de 10 carbonos na cadeia normal, podendo ter ou não ligações duplas, são monocarboxílicos, têm número par de átomos de carbono. Podem ser classificados em ácidos gráficos insaturados e ácidos gráficos saturados, que os insaturados é o ácido linoleico e os saturados é o esteárico. Classificação dos ácidos pelo número par de carbono. Ácidos da série saturados. O ácido esteárico, que é a base dos óleos não secativos. Ácidos insaturados. Ácidos monoleofínicos com uma dupla ligação entre os carbonos, como o ácido oleico. Ácidos insaturados. Ácidos das séries poliunfínicas com mais de uma dupla ligação entre os carbonos, como os linoleicos e linolênico. Os dois últimos fornecem óleos semissecativos ou secativos, de acordo com o teor de insaturação presente na molécula. Os principais constituintes dos óleos vegetais são os ácidos com 16 a 18 átomos de carbono e dos marinhos são os ácidos com 20, 22 e 24 átomos de carbono. Há uma demanda moderna e crescente de óleos poliinsaturados nos produtos alimentícios. O grau de insaturação influencia o ponto de fusão dos ésteres. Quanto mais insaturado o ácido, mais baixo será o ponto de fusão dos ésteres. As gorduras com grande conteúdo de ácidos gráficos insaturados são líquidas ou oleosas. Os éteres mais saturados são constituintes da gordura. As características. Os óleos e as gorduras de origem animal e vegetal encontram grande aplicação na alimentação e no campo industrial. Sua aplicação no campo comestível exige, na maioria dos casos, a refinação dos óleos brutos, gerando normalmente borras de refinação, que são os sabões. Ou ácidos gráficos, que é refinação no vácuo com vapor. Nos casos em que empregam os óleos e gorduras no campo industrial, eles podem ser empregados em estado bruto ou quimicamente processados.
A diferença entre óleos comestíveis e secativos é o grau de insaturação. Os óleos secativos têm grande importância na preparação de tintas a óleo. Uma superfície recoberta por uma camada de óleo secativo exposto ao ar. Forma uma película aderente depois de algum tempo de secagem. Os processos químicos empregados são hidrogenação, que é a saturação total ou parcial dos ácidos não saturados. A desidratação, retirada de uma molécula de água de um hidroxiácido. E a polimerização, que é polimerização das duplas existentes na molécula dos ácidos polissaturados, conjugados ou não. Essa aqui é uma tabela de classificação dos óleos e gorduras. Tem o grupo gorduras e óleos. Aí o gordura tem o tipo leite, vegetal e animal. E os exemplos são: do leite faz a manteiga e o creme, do vegetal o cacau, do animal é banha, sebo, óleo de mocotó. E no grupo óleos tem o tipo ácido láurico, ácidos oleicos e linoleicos, ácido linoleico e óleos marinhos. O ácido láurico faz o coco e o babaçu, os ácidos oleicos e linoleicos fazem algodão, amendoim, milho, arroz e dendê. E o ácido linoleico é a soja e a linhaça. E os óleos marinhos da baleia e o peixe. Principais ácidos gráficos produzidos comercialmente no país: ácido gráfico de soja, de sebo, óleo de linhaça, mamona e peixe. Os principais óleos e gorduras para fins industriais: o óleo de peixe, linhaça, mamona, gorduras animais, borras de refinação. E os principais óleos e gorduras para os fins comestíveis: soja, algodão, amendoim, girassol, arroz, milho, babaçu, mamona, dendê, olívia e banha. Aqui é o processo industrial. Tem a prensa hidráulica, que a prensagem a frio, não viável industrialmente, baixo rendimento e custo elevado. E tem a extração com solvente orgânico, que é mais utilizado, maior rendimento e mais barato. Obtenção dos óleos. Os dois métodos gerais empregados na obtenção de gorduras e de óleos vegetais são a prensagem e a extração por solvente, ou uma combinação dos dois métodos. A extração por solvente está adquirindo importância em quase todas as fábricas de extração de óleos vegetais, seja em operação isolada, seja depois de uma prensagem prévia. Para sementes com alto teor de óleos, como os caroços de algodão ou as sementes de açafrão, utilizam-se a prensagem e a extração por solvente nos processos de extração por solvente na obtenção, visando a se ter rendimentos mais elevados. Esse aqui é um fluxograma da extração contínua do óleo de soja por solvente. Os grãos pesados e limpos são inicialmente partidos entre rolos ondulados e condicionados, sem alteração na taxa da umidade em um cozedor vertical. A extração por solvente pode recuperar até 98% do óleo, em comparação com os 80 por 90 graus proveniente 80-90% proveniente da prensagem hidráulica ou prensa-parafuso. Quando extraída o solvente, a massa de soja
produz uma farinha com teor de proteína de 44 por 46%, que pode ser aumentada com a remoção das cascas do grão antes ou depois da extração por solvente. O descascamento prévio é feito pela peneiração de grãos partidos. É o processo de fabricação do óleo de soja. As pequenas partículas da polpa são separadas da corrente de cascas no separador gravidade. No sistema de descascamento terminal, toda a corrente de farinha seca passa pelos separadores à gravidade, produzindo-se dois tipos de farinha, um deles com 40% de proteína e o outro com 50%. A extração por solvente é efetuada de maneira contínua, em contracorrente, mediante uma sequência de diversos estágios de extração. Nos extratores mais comumente usados nos Estados Unidos, o solvente circula sobre a massa, que é usualmente carregada em cestos através das diversas etapas. Os cestos se movem num círculo vertical ou horizontal. Embora a moagem libere certa quantidade de óleo, que se dissolve imediatamente no solvente, a maior parte é removida pela difusão do solvente nas paredes celulares, até que se tenha atingido o equilíbrio, substituindo a solução de equilíbrio por uma outra com menor teor de óleo no solvente. O processo de difusão começa outra vez. Depois da extração, a farinha é torrada a fim de que se aumente o valor nutritivo. O solvente é usualmente removido na fase líquida, pela passagem através de um evaporador, a película ascendente e depois por uma coluna de extração a vapor. São muitos usados evaporadores a duplo efeito, com o evaporador operando a vácuo e aquecido pelo vapor do outro estágio ou pelo vapor do terrafator de eliminação do solvente. As perdas do solvente são usualmente minimizadas mediante a expulsão dos materiais não condensáveis dos processos através de um suspiro condensador refrigerado ou de uma unidade de absorção a óleo. O óleo bruto produzido é estocado para refino ou venda. A farinha seca e torrada da operação extração por solvente é moída até a malha 10 ou 12, num pulverizador rotatório, peneirada e estocada para venda como alimento. Fatores críticos do processo de extração de óleo por solventes é limpeza, secagem, quebragem, condicionamento, laminação, umidade no extrator, temperatura, tempo, vazão do solvente e percolação. Refino dos óleos brutos. Os óleos extraídos contêm alguns constituintes, como, por exemplo, uma certa quantidade de ácidos livres que lhe conferem a acidez, uma coloração bastante acentuada proveniente da matéria-prima, uma certa quantidade de material vegetal não saponificável, solúvel ou insolúvel, que lhe confere um odor acentuado. Refino dos óleos brutos. Desta forma, o refino do óleo bruto tem como objetivo quebrar a acidez, reduzir a coloração, reduzir os odores. Este processamento envolve a refinação alcalina, a lavagem à água e a secagem, a clarificação, a hidrogenação e desodorização de uma forma contínua. Esse é um fluxograma do processamento contínuo de óleos comestíveis, vegetais ou animais. No método alcalino, os ácidos gráficos livres são neutralizados por soda cáustica ou por barrilha, formando sabões, as chamadas borras,
que são removidas por centrifugação dos ácidos gráficos que estão sendo recuperados. Os óleos são clarificados com argila dissolvente. A desodorização é realizada mediante sopragem de vapor de água superaquecido através do óleo. Para obtenção de gorduras, o óleo é clarificado antes e depois da hidrogenação, sendo em seguida desodorizado. Neste caso, o óleo hidrogenado, ainda quente no estado líquido, é desodorizado sob vácuo de aproximadamente 710 milímetros, sei lá do que, e entre 204 a 260 graus Celsius. Subprodutos da extração do óleo de soja. Ao se converter anualmente cerca de 15 milhões de toneladas de soja por extração a solventes, o Brasil produz 60 mil toneladas por ano de gomas. Subprodutos da refinação, que contém cerca de 60% em peso de fosfatídeos, mais conhecidos como fosfolipídios. A mistura do fosfatídeos da soja é conhecida como lecifina de soja e encontra inúmeras aplicações na indústria alimentícia. Em margarinas, prevendo a oxidação da vitamina A, em gorduras como antioxidante e homogeneizador, em doces e chocolates, favorecendo o controle de viscosidade e obtenção de cobertura uniformes, em sorvetes cremosos, permitindo uma textura mais uniforme, em queijos, favorecendo coesão e evitando formação de grumos. Existem ceras animais, vegetais, minerais e sintéticas, dependendo da fonte. As ceras animais são secretadas como matéria protetora por certos insetos. As ceras vegetais são encontradas como revestimento nas folhas, nos caules, nas flores e sementes. As ceras minerais são as ceras de parafina obtidas pelo petróleo. As ceras minerais do petróleo são ceras verdadeiras, bom ésteres, mas incluem-se nessa classe em virtude das suas características físicas. Exemplo, a cera de abelha, feita pelos favos de mel para a fabricação de velas. E a cera de carnaúba, obtida da carnaúba, utilizada como polimento em assoalhos. E é isso. Obrigada.